Você está ouvindo Galeria, com Fabiana Ferraz. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá. E hoje é dia de celebrar um dos mais importantes discos da música brasileira produzido no século XXI, A Mulher do Fim do Mundo, icônico disco de Elza Soares, que completa neste ano 10 anos de lançamento. E para marcar essa data muito especial, Rômulo Frois, que é o diretor artístico do álbum e compositor da faixa título, né, que a gente estava ouvindo há pouco agora, em parceria com a letrista Alice Coutinho, lança na próxima sexta-feira um single comemorativo, né, uma versão muito pessoal dessa clássica canção imortalizada na voz de Elza Soares. E você vai ter a oportunidade de escutar essa versão comemorativa com exclusividade aqui no Galeria, antes da música chegar nas plataformas de áudio. Seja bem-vindo, Rômulo Frois. Que prazer te receber aqui, Rômulo. Muito obrigado, um prazer é todo meu estar aqui mais uma vez e desta vez celebrando a nossa grande Elza Soares. Esse disco icônico, ele segue tão atual, né, para o nosso desespero, né? Sim, sim. E ainda segue sendo descoberto, acho que por muita gente. Sim. Né, Rômulo? E aí eu fico refletindo, ele não foi reconhecido não só aqui, mas também colocou a Elza num lugar de vanguarda na música brasileira. Na época ela tinha 85 anos. Eu, pessoalmente, sempre fui uma pessoa extremamente otimista, mas depois da pandemia, e atualmente com tanta gente do mal no poder, que a gente está vendo aí, guerra, né? Eu acho que a gente já está vivendo o fim do mundo. Infelizmente. Como que você imagina o fim do mundo, Rômulo? Nossa Senhora! Eu acho que a gente está vivendo o fim do mundo. Eu não posso falar isso porque eu tenho uma filha de 9 anos, né? E às vezes esses assuntos esbarram nela e ela fica um pouco assustada, né? A coisa da inteligência artificial, por exemplo. As previsões são apocalípticas, né? E então eu acho que eu também tenho esse esteio que é estar vivo para ela, né? Para que ela... Mas assim, realmente as notícias não são boas, né? E acho que a arte reflete muito isso. 2015, a gente estava passando por momentos muito difíceis, né? Já tinha acontecido as tais jornadas de junho, não sei o quê. Estava prestes a ter um golpe de Estado e, enfim, esse acirramento, a gente nem imaginaria que tinha uma pandemia. Eu acho que a Alice Coutinho, que fez a letra, quando ela cunhou esse epíteto, né, a Elza virou a mulher do fim do mundo. Exato. Né? Quando ela morreu, ela falou assim, morre a mulher do fim do mundo. Então eu acho que a Elza... ela tinha estofo para encarnar esse título, né? Ela teve uma vida das mais duras possíveis que alguém possa ter. E ela, há 85 anos, ela estava de pé, gravando um disco radical. Então, se é que o fim do mundo está acontecendo, eu quero passar por ele com a Elza Soares, né? Que seja nas mãos dela. E esse disco ele foi muito carregado exatamente com essa representatividade, né, pela Elza, exatamente porque a Elza, ela vivia o fim do mundo. Sim, né? sim. Eu acho que o fim do mundo para a gente pode ser muitas coisas. Sim. A gente está falando agora num sentido mais global, mas perda de um filho, exatamente, abuso sexual, estupro, violência física, violência psicológica, preconceito, racismo. Machismo.
né? Tudo isso, né? A minha mãe achava que pensamento dos anos 70, né? Que ela explorava o Garrincha. Esse era o pensamento, né? E mal sabiam que, por exemplo, eu soube depois, ela tomou conta dos filhos dele até morrer. Os filhos dele, não dela com ele, né? Mas para a sociedade racista e machista, ela estava se valendo da fama do Garrincha. Então, ela não importava o que ela fizesse. Ao final da vida, eu tenho muito orgulho de ser um pouquinho responsável por isso. Ela finalmente teve assim um reconhecimento pleno e ela nunca mais teve as quedas a Elza teve muitas quedas, né? Não à toa o Chico fez o Dura na Queda para ela, né? Sim. Ela chegava lá, puf, caía. Chegava lá, caía. Chegava lá, caía. Com Mulher do Fim do Mundo, ela nunca mais caiu. E aí, mérito dela, acho que ela sacou, falou, não, cara, agora chega, agora sou eu. E ela foi até o final, sei lá, quase 10 anos depois, lançando discos. Aí ela deixou um disco pronto, disco póstumo, então... Mas ela sofreu muito a vida Sim. toda, assim. E Muito. tava na cara dela, assim, tava na pele dela, né? Acho que a canção que eu fiz com a Alice é sobre isso, né? A Alice traduziu muito bem, né? Coisa de deixar na avenida, a pele preta, a minha solidão, dor. a minha dor. E na avenida, deixei tudo na avenida, né? Botei a avenida a vida dela, né? Então, a Alice foi muito feliz, assim, de traduzir essa trajetória, né? A Elza é uma sobrevivente mesmo do fim do mundo, Totalmente. né? E aí, se a gente for pensar que você fala que ela nunca mais caiu depois de A Mulher do Fim do Sim. Mundo, nunca mais caiu e ela ainda cantou até o fim Cantou e ainda até o cantou fim. um pouco antes no Teatro Municipal, né? Para marcar o tamanho da Elza. Não, isso até me emociona. Foi a última canção que ela cantou em vida. Mulher do Fim do Mundo. Ela cantou A Mulher do Fim do Mundo, ela passou mal e ela morreu. Quantos dias depois desse show? Foi, Nem acho uma que semana nem uma depois. semana depois, né? Ela cantou, foi a última. Eu sei que Thomas Harris, meu amigo baterista, estava lá presente, tal, e gravando, e ele falou que foi assim inacreditavelmente lindo. E ela cantou, eu vou cantar até o fim, vou cantar e foi isso. Sim. E então foi muito emocionante assim para mim, né, saber disso e enfim, e é isso, 10 anos depois a gente está falando aqui do disco e acho que vai ser para sempre mesmo. Ela eternizou mesmo essa canção Um clássico. e ela já era eterna, né? Eu e meus amigos só ratificou isso, assim, a gente teve o privilégio e a honra suprema de poder contribuir com essa artista, enfim, inigualável, né? Eu pedi a participação do Guilherme Castrucci, né? O Guilherme foi o produtor musical. Nosso comandante, ele é o dia. responsável por tudo isso, é o Castrucci. Depois você vai me contar de toda a história desse trabalho, mas eu vou pedir pro Roberto soltar, então, a fala do Castrucci para a gente escutar sobre A Mulher do Fim do Mundo. Olá, Fabiana. Olá, Rômulo. Olá a todos os ouvintes. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Castrucci, autor do projeto e produtor musical do álbum A Mulher do Fim do Mundo, que uniu a Elza, essa turma tão especial da música daqui de São Paulo. Esse ano se comemora 10 anos desse álbum, que foi tão importante para todos nós que realizamos e também para muita gente que participou e pôde conviver, né, nesse período. Eu acho que uma das grandes causas da importância desse álbum é uma confluência de fatores muito grande que, para mim, tem uma causa espiritual. Eu tenho a sensação de que esse álbum é um álbum que precisava acontecer. Eu me senti muito compelido espiritualmente, muito empurrado para poder realizar esse álbum. É um álbum que teve realmente uma importância grande no momento que ele aconteceu, não só pela estética dele, que foi uma estética inovadora, de encontro com a Elza, que sempre foi uma artista de estéticas contemporâneas, mas por ser um álbum que juntou a Elza com essa turma tão especial de artistas da música daqui de São Paulo, a turma aí do Rômulo Frois, do Kiko Dinucci, do Rodrigo Campos, e que uniu essa história de vida tão poderosa da Elza Soares com letras, com histórias feitas exatamente para ela, né? Então foi um disco onde as composições foram feitas para ela, para uma mulher que tem uma história de vida
tão incrível e tão emblemática do Brasil, né? Uma mulher que sofreu coisas tão pesadas, que teve filho morrendo de fome, que passou fome e que através da arte conseguiu superar, fazer o sucesso que ela fez, tem importância nacional. Uma mulher negra que sempre falou pelas mulheres, pela comunidade negra, pelo movimento LGBT. Então, A Mulher do Fim do Mundo é um álbum que instintivamente acabou sendo um álbum antifascista, numa época onde o fascismo estava exatamente crescendo no Brasil. Foi o início do golpe ali contra o Lula e Dilma em 2015. Então a gente sentia esse movimento do fascismo crescendo, um movimento de opressão exatamente a esses grupos que a Elza sempre defendeu, e A Mulher do Fim do Mundo acabou sendo um álbum representativo desse movimento, né? Bem, então, acho que uma das grandes causas da importância que esse álbum teve foi essa. E acredito que desses 10 anos para cá, tanto a gente viu esse movimento fascista crescer no mundo, como também vimos os movimentos de reação também crescerem e se desenvolverem. Então, o movimento negro, eu acredito que esteja mais forte do que está naquela época, o movimento feminista negro, o movimento LGBT. Eu acho que em reação a esse crescimento do fascismo, também teve um crescimento grande em termos de organização e de reação e contraposição, né, a essa opressão toda que se deu nesse período. Ouvimos o Guilherme Castrup, responsável aí pela produção musical de A Mulher do Fim do Mundo. E acho interessante, Rômulo, porque o Castrup fala sobre a força espiritual desse trabalho, porque ele tem algo meio profético, sim, né? Sim. Basicamente. E é uma coisa assim. O que é muito bonito é que nada foi pensado. Você não começa um disco dizendo assim: vou fazer um disco clássico, vou fazer um disco que entrará para a história da música brasileira. O que tinha vamos ter contato com a Elza Soares. A gente teve total e absoluta liberdade para fazer o que a gente queria e a gente se empenhou muito. Aí eu vou deixar já aqui registrado os nomes, né? São muitas pessoas que produziram, né? Cada uma tinha uma função mais específica, mas falando dos nomes, o Castrup acima de todos, porque ele é quem teve a ideia, quem levou o projeto à frente, o Marcelo Cabral, Rodrigo Campos, Kiko Dinucci, eu e o Celso Sim. E foi muito bonito também perceber como cada um foi ocupando o seu espaço, como cada um sabia a sua função nesse projeto. Isso eu estou falando das pessoas que produziram. Aí depois teve muitas e muita gente, muitos músicos espetaculares e tal. E todo mundo entrava com uma sensação: estamos fazendo um disco para a Elza Soares. Vamos produzir. Então, sei lá, o instrumentista tocava como nunca, o compositor caprichava na caneta. Então estava todo mundo muito ligado nela. E aí deu no que deu, né? E aí acho que a coisa espiritual um pouco passa por isso, assim, que é o insondável, que é o intangível. Castrup é um sujeito muito mais espiritual do que eu, né? Então ele estava muito mais ligado nesses chakras abertos, enfim, ele estava ali à flor da pele mesmo. Eu vi ele se emocionar muitíssimas vezes durante a gravação então acho que foi isso, o encontro. Ele fala do encontro. É um encontro de gerações também, muitas né? cabeças geniais unidas também. Ele foi quem jogou a sementinha? Ele foi quem jogou a sementinha. Se eu puder dizer só muito rapidamente assim o trajeto, essa história começa num disco que se chama Slavosamba, do Cacá Machado. Cacá Machado convidou Elza Soares e Zé Miguel Wisnik para cantarem no disco dele. Quem produzia o disco dele era eu e Guilherme Castrup. E no disco estavam Kiko, Rodrigo, Cabral tocando no disco. No show de lançamento, aí ela grava uma canção do Cacá com letra do Clima que se chama Sim. No show de lançamento, no Sesc Vila Mariana, salvo engano, conversas de camarim, o Castrup: cara, a gente tinha que fazer um disco com a Elza. A gente, com essa sonoridade, bora fazer? E todo mundo: bora, Castrup, assim, um pouco assim, né? Conversa de camarim. Não, eu posso mandar um projeto para um edital? Eu falei: manda, Castrup. E aí, sei lá, um ano depois ele falou: rolou. Eu falei: rolou o quê, Castrup? Não, mandei o disco pro edital e tal, e a gente vai fazer.
E aí eu me lembro, o Castrup discorda um pouco de mim, assim, mas eu me lembro que tinha um projeto de fazer releituras. E a gente, junto com ele, falou, não, cara, vamos fazer um disco de inéditas, vamos compor para Elza e tal. E aí a gente acabou por descobrir, isso também é mais um traço do racismo que ela sofreu a vida inteira dela, ela nunca tinha gravado um disco só de músicas inéditas. Porque é isso, né? Na época da indústria, você vai ser uma cantora de samba, tinha isso, né? Não, você é uma mulher preta, e a Elza não era uma cantora de samba, a Elza era uma cantora, ponto. E ela teve 32, 30, sei lá, enfim, mais de 30 discos lançados ao longo. Exatamente. E aí Mulher do Fim do Mundo é o primeiro disco de músicas inéditas Aos dela. 85 Aos anos de 85 anos. Que ela fez brilhantemente, do jeito que ela fez, né? E agora, eu acho interessante também, Rômulo, e eu adoro ouvir você falar sobre música brasileira, por isso que eu estou te provocando, que esse álbum também, ele chega num momento de mudança da cena musical brasileira, né? Num momento de mudança política e num momento também que marca aí essa mudança da cena. Então, ela... Vamos brincar assim, ela decreta o fim do mundo e na sequência desse trabalho emerge uma cena nova, muito potente, que inicia essa era da diversidade e representatividade da música que ainda segue, né? Então vamos relembrar lá atrás. Lineker surgiu mais ou menos nessa época, a Pablo Vittar estava em ascensão, a Bia Ferreira explodindo com milhões de visualizações naquela música Cota Não É Esmola. Sim. Aí vem a Letrux com um trabalho muito potente, né, com essa força feminina. Vem o Johnny Hooker, a Linda Quebrada com o Pajubá, se você puder me lembrar de outros, mas enfim. E antes disso, o contexto também era outro, político, inclusive, né? Eu queria que você falasse sobre esse momento, né, em que essa cena musical emerge. Interessante você fazer esse recorte. Eu não estava muito ligado, não, para falar a verdade, mas é muito, muito interessante essa lista que você acabou de fazer, né? Eu sou da velha guarda da música independente, né? Eu comecei minha carreira ali na virada do século, justamente quando aconteceu a grande implosão, né? As gravadoras iam falir, coisa que não aconteceu, muito pelo contrário. Mas naquela época era essa maluquice toda, como é que a gente vai fazer a nossa carreira? Então, essas pessoas que estavam nesse disco já estavam ali há 15 anos, num negócio independente e tal. Mas você falando agora, é curioso como tem um ponto de inflexão dos assuntos, né? Sim. Eu acho que antes disso, a gente estava, sei lá, estava respondendo, inclusive, né, saudade, né, de um tempo que você Nos preocupava não se muito. preocupava. Qual era a grande preocupação, a minha, né? Falava assim, ai, a música brasileira morreu, não tem mais o Caetano, não tem mais o Gil. E eu ficava doido da vida. Eu falei, como assim? Vocês estão loucos? Tem não sei quem, tem fulano. Aí eu fazia show, eu fazia programa de televisão, curadoria e tal. Mas o assunto era assim, a música brasileira não morreu. De repente o assunto é outro, porque o mundo acabou, o mundo está em convulsão, e aí surgem artistas que... Não que antes não tivessem assuntos políticos nas canções, mas eles passam a ter uma coisa política no próprio corpo, né? Não à toa aparece Lineker e aparece Linda Quebrada, né? A coisa está ali como um todo, a partir da própria existência dessas artistas, né? E os assuntos vêm à tona com mais força, né? E o Mulher do Fim do Mundo, Castrup diz, né? Virou um disco antirracista, né? Antifascista também. Fascista, racista, enfim. Tudo, ante tudo. Todo mês, eu e a Alice, a gente libera essa canção para algum movimento, um grupo quilombola que vai botar num vídeo, não sei o que e tal. A gente não pensou fazer um disco, a gente falou, vamos fazer um disco que vai servir aos movimentos. A gente não pensou, mas ele serviu e continua servindo. E eu acho que ele, por exemplo, certamente influenciou essas artistas que você está dizendo. Com certeza. Né? A Lineker, eu tenho certeza que sim, porque eu já vi ela falando e tal. A Lin, enfim. Então também a força desse trabalho que, infelizmente, serve a esses problemas que a gente está vivendo. Não é que não vivesse antes, né? A Elza viveu isso a vida inteira, mas eu acho que se acirrou de um modo, da minha existência de 54 anos, de um modo muito mais violento do que eu sentia antes. Então, qual é a nossa arma? É a música, né? E aí eu acho que os artistas respondem. Castrup falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque a gente fica muito ligado
num aumento do outro lado, né? Num aumento do ódio, num aumento do fascismo, e esse momento agora de guerra. Mas tem uma reação, tem também um movimento, essa lista que você acabou de dizer agora, que é mínima, da gente pode continuar fazendo ela. Tem um monte disso. É uma reação. E eu acho que a arte é uma das primeiras coisas a reagirem a tudo isso, né? Eu adoraria se eu voltasse a fazer só uma canção de amor, pura e simplesmente, sem pensar em nada disso. Mas é isso. Eu acho que a gente está aí para isso, para responder, né? A MPB, que hoje em dia eu sou mais apaziguado com esse rótulo, eu sou um artista de MPB, a MPB nasceu fazendo isso, né? E acho que ela continua fazendo. E a gente vai continuar fazendo. E a voz da Elza está aí até hoje para ajudar a gente nisso, né? Sim. Vamos falar sobre o single comemorativo que eu quero Vamos. tocar. Estou me sentindo muito honrada de poder tocar esse single antes de chegar às plataformas. E ela nunca, a não ser você, essa música nunca foi gravada além da Elza, né? Ela foi gravada e muito me orgulha pela Jupe do Bairro. A Jupe do Bairro gravou essa música. E é muito curioso, sabe por quê? Porque assim, agora vai um recado para as cantoras, né? Sim. Ela acabou tomando uma dimensão, e aí questões contemporâneas, né? Que eu acho que eu aceito e eu entendo e eu discuto também. Ela acabou virando a canção de uma mulher negra. Sim. Então já exclui as mulheres brancas, as cantoras brancas, elas não se veem assim à vontade para gravar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as cantoras... Eu estou falando de experiência própria, de gente que já quis cantar e acabou não cantando. As jovens têm muito medo de gravar, e tem cantoras que eu amo, que eu adoraria ouvir cantar. Por exemplo? Mas, por exemplo, Xênia, por exemplo, a Lued, uau. por exemplo, Sim. enfim, a Juliane Gamboa, lá do Rio de Janeiro, uma jovem artista maravilhosa. Estou falando de cantoras pretas, né? Tá. Mas aí é Elza, né? Imagina se eu vou cantar. Então tem o medo da comparação. Quem gravou, eu acho muito sintomático, a Jupe do Bairro, né? Uma mulher trans. Eu não conheço essa versão, isso é a minha uma novidade. versão maravilhosa, uma versão cruel, assim, dura no sentido com som eletrônico e aquela voz que ela tem, né? Aquele gravão dela, sim. assim. E eu fiquei muito orgulhoso que ela tenha gravado. E aí, para mim, abriu, moçada, vamos, né? Bora gravar. E eu queria que homens gravassem também, sabe? E eu queria que mulheres brancas gravassem também. Eu entendo a complexidade, eu entendo a cobrança contemporânea. É isso, eu, um homem branco, e Alice, uma mulher branca, compôs uma canção que é uma canção do hino feminista negro. E aí, né? Como é que a gente discute isso? Então, aqui vai um apelo. Grave Mulher do Fim do Mundo. Né? Sem pudores. Sem né? pudores. Claro, na hora que você gravar, você tem que dar conta da canção. A Jupe deu conta brilhantemente. A Jupe tem uma existência que faz sentido ela cantar essa canção. Então, também não é para gravar assim como se não fosse nada. A música tem uma importância. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Coloque as suas dores na canção. Como é que essa canção saiu? Você se lembra do momento em que ela saiu, em que você musicou, em que a Alice terminou a letra? Como é que foi o processo de composição dessa dupla aí, você e a Alice? Eu compus a melodia primeiro, né? E aí eu fiz esse samba que tinham 3 partes, né? E aí na minha cabeça me veio, cara, parece quase como um samba enredo e tal. E aí eu falei isso pra Alice, olha, ele parece um pouco de samba enredo, acho que você podia... como se fosse uma escola de samba, como se a gente estivesse fazendo um samba enredo para uma escola que está homenageando a Elza Soares, né? Coisa que na época não tinha acontecido ainda, mas anos mais tarde aconteceu. Ela foi homenageada, né? E aí foi isso que a Alice botou na cabeça dela. E aí começou a aparecer os versos muito em conta disso. Então, o pirata, o super-homem, ela imaginou o carnaval. A Alice tem uma relação muito forte com o carnaval de Recife, de Olinda e tal. Então, a coisa das fantasias foram aparecendo e culmina com aquela coisa da avenida, né? Então, um pouco isso. Aí ela colocou a solidão, a pele preta, a minha voz, a minha dor, tudo na avenida, né? E teve aquele achado que ela jura
que talvez ela tivesse lido, mas estava lá no inconsciente dela, porque tem um poema do Murilo Mendes, dos anos 40, tanto que nos primeiros shows a gente lia esse poema, que se chama, o poema, esqueci o nome, a mulher, aí fala textualmente, a mulher do fim do mundo dá de beber aos homens, a mulher do fim do mundo. E ela captou essa coisa e ela falou, cara, eu acho que se eu lembrasse eu não teria colocado na letra. E aí essa coisa que foi o acerto dela, que eu vou até o fim cantar. Que a Elza, no momento da gravação, foi quando eu chorei, fez aquele final na hora, repetindo, eu quero cantar, me deixem cantar, eu vou cantar até o fim. Aquilo foi dela na hora ali, assim, né? E então teve a Alice foi muito feliz, né? Essa minha demanda, né? Que foi, olha, eu acho que é um samba enredo, coloca, e aí começa já com um verso lindíssimo, né? Meu samba não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. Aí eu falo, depois disso, qualquer coisa... Como que foi a reação da Elza quando ela escutou a música? Então, tem duas reações, se eu pudesse contar. A primeira é essa, a gente indo para o Rio de Janeiro, eu, Castrupe e o Rodrigo Campos, salvo engano. Não, acho que essa primeira... eu e o Castrupe, certamente. Mostrando as canções, porque a gente foi recolher as canções para ela, né? E recolheu várias canções. E aí, quando tocou a Mulher do Fim do Mundo, quando acabou, ela falou assim, mas eu sou a Mulher do Fim do Mundo. Aí o Castro olhou pra minha cara, na mesma hora eu mandei uma mensagem pra Alice e falei, fudeu, foi mal. Mas foi isso que eu falei. Ela falou que era a Mulher do Fim do Mundo. E aí eu falei, cara, rolou, né? Rolou. Naquele momento o disco já ia chamar a Mulher do Fim do Mundo e ela comprou pra ela. A outra reação que eu vou dizer muito rapidamente, e eu já até escrevi sobre isso, a gente no estúdio, aí a gente produziu tudo, tirou o tom dela, o Rodrigo tava, porque o Rodrigo tirou os tons dela. E fomos fazer o disco, e ela ficou na casa dela lá. E chegou o grande dia de Elza Soares ouvir o disco, para botar as vozes. E ela chegou de um jeito meio, assim, padrão, assim, muito simpática, paquerando todos os meninos, esse menino, que menino bonito, não sei o que e tal. Ela tinha isso. Aí ela tinha um staff, né? Ela chegou com um maquiador, com um produtor, tinha um staff atrás, uma rainha, né? E a rainha entra no estúdio e só falando coisas assim banais, os meus meninos, papapá, tal. Aí toca a primeira música. Aí ela, que bonito, tal. Toca a segunda música. Aí ela, olha, muito bom, hein, não sei o quê. E assim, muito... Terceira música, ela fica meio quieta. Na quarta música, ela fala assim, vocês são doidão, né? Não sei o quê. Aí ela fica quieta na quinta, fica quieta na sexta. Aí ela vira pra mim, eu tava atrás dela, assim. Ela vira e fala assim, eu vou ter que estudar. Aí eu falei, cara, eu acho que bateu alguma coisa nela. Aí ela fica quieta. Até fico meio emocionado, mas... Aí ela fica quieta mais umas duas músicas. Aí ela vira de novo pra mim e fala assim, mas eu vou destruir. Aí eu falei, cara, a gente fez um disco. Foi nessa hora que eu falei... Porque eu acho que ela tava esperando assim, sei lá, esses moleques fizeram uns sambas aí, e com um arranjo muito bem feito, mas ela entendeu assim, foi, cara, aí tem essa coisa, eu vou ter que estudar, e depois ela manda assim, mas eu vou destruir. E foi o que ela fez. Aí, esse dia foi só dela escutar. Só dela escutar. E aí ela voltou para cantar e aí foi maluquice. E aí, assim, quando vocês mostram para ela, sem a voz dela, de quem era a voz que estava lá? Era do Celso Sim. Ele era nosso ghost vocal, porque ele tinha uma extensão bem mais alta que todo mundo, né? Talvez eu tenha cantado uma ou outra, mas era mais o Celso, porque o Celso tem uma extensão vocal muito maior do que a minha e de qualquer um ali. Então ela viu na voz dele. Bom, esse single comemorativo que a gente vai ouvir agora, você também está cantando com força, com emoção. Eu quero que você fale sobre o single em geral, sobre a sua interpretação, sobre essa versão que é um pouco mais intimista. Eu já tinha gravado ela num Sim. disco meu que se chama Por Elas, Sem Elas, onde eu gravei canções que cantoras tinham lançado anteriormente a mim, né? Aí é um disco de voz e violão. Esse eu resolvi fazer uma coisa mais energética, assim, e esbarra num outro projeto meu, assim, numa outra... Eu já faz mais de 10 anos,
foi a primeira vez, foi em 2012, então já faz 13 anos, que eu tenho um projeto com Transa, o álbum Transa do Caetano Veloso. Que é incrível esse projeto. E aí começou com o projeto do Ramiro Zuetti lá atrás, que eram os discos lançados em 72, à época estavam fazendo 40 anos, e ele me convidou para recriar o Transa. Então, esse single tem o som desse show, é a banda que me acompanha fazendo esse show. E nessa banda, quem acompanha a banda é o Décio Sete na bateria, o Guilherme Held na guitarra, e aí tem 2 dos produtores do álbum, que é o Rodrigo Campos no cavaquinho e o Marcelo Cabral no baixo. E aí a gente pegou essa sonoridade que a gente imprimiu ao show do Transa e colocou... A gente passou a cantar a Mulher do Fim do Mundo nos shows. Também no show. E aí, acho que o Cabral falou assim, pô, vamos fazer um single, vamos gravar essa versão que a gente tá fazendo, tá mó legal a versão que a gente tá fazendo no show. E aí me veio a luz da efeméride, 10 anos. Falei, pô, pode crer, 10 anos do disco. Então tem isso, ele esbarra nessas duas coisas. Esse disco foi importante, esse show que é muito importante para mim e que quando eu comecei eu nem imaginava que eu viraria parceiro do Jardim Macalé, que é o produtor do Transa, né? E hoje em dia eu já produzi 2 discos do Jardes e sou parceiro dele. Então também tem esse negócio, tem essa minha... uma celebração da minha trajetória como produtor musical, assim, para além do compositor também, né? Sim. Que, não por acaso, eu lançarei sexta-feira, dia 20, no dia em que faço 54 anos. Olha só, você, 54 anos agora, 10 anos de A Mulher do Fim do Mundo, e Elza, se estivesse com a gente na próxima segunda-feira, estaria completando 95 anos. 95 então, anos, dia 23. É uma junção aí de forças espirituais. Castrupe diria isso. Nesse single. Então, gente, é isso. Hoje, Rômulo Frois aqui comigo, celebrando 10 anos do lançamento de A Mulher do Fim do Mundo, com esse single comemorativo. Já quero convidar também os ouvintes a participarem dessa conversa, já chegaram algumas aqui, no 11 973 73 72 29. Então vamos ouvir Mulher do Fim do Mundo, Rômulo Frois. Além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam um calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do 3º andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam no calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a
casa minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo eu sou. Eu vou até o fim cantar, mulher do fim do mundo eu sou. Eu vou até o fim cantar, eu vou até o fim, eu vou A gente ouviu Mulher do Fim do Mundo, de Rômulo Frois e Alice Coutinho, com exclusividade esse single comemorativo de 10 anos de lançamento desse álbum antológico que marca a discografia da música brasileira. E hoje eu tenho o prazer de ter o Rômulo aqui comigo para falar sobre esse álbum tão importante, que eu estava aqui nos bastidores gastando assunto com o Rômulo, falando quanto que a sonoridade ainda é vanguarda, né? E ainda é isso, tá à frente do seu... Não acompanhou. Sim. Ainda. Não, eu acho que é um traço da minha geração, né? Quando eu falo minha geração, é a geração que surgiu na virada do século e que aprendeu a gravar os próprios discos, né? Que aprendeu porque tinha que aprender, porque a indústria estava falindo, a coisa da música digital, da troca digital, você poderia botar a sua música, gravar no seu quarto e botar a música na internet. Então, teve esse encontro com os métodos de gravação se popularizando cada vez mais. Então, é uma geração muito ligada no som. Eu já falei muito sobre isso, né? E acho que esse disco é um exemplo disso, né? Das experimentações sonoras, das experimentações em estúdio, né? E esse desejo por encontrar um novo som, né? E essa autonomia artística também, autonomia, né? artística, exatamente. Não tinha ninguém enchendo o saco da gente, nada. Porque antigamente, se a gente for pensar, quem fazia isso, enfim... Era difícil demais. Tem altas histórias do Tim Maia, querendo tirar um som que ele não conseguia. O Caetano no Araçá Azul, querendo fazer uma maluquice que ele acabou fazendo, mas ele queria fazer mais ainda, porque era uma nave que você não tinha acesso, né? Aquela mesa que era do tamanho dessa sala onde a gente está aqui, passou a gravar no celular, né? Então, e isso parece menor, se você for pensar assim, harmonia, melodia e letra, mas isso... Sem isso, esse disco, que todo mundo considera um grande disco, não existiria, essa intimidade com o som. E isso só aumentou, e não é o primeiro a fazer isso, mas eu acho que ele... Porque aí tem uma outra coisa, que é o que eu prezo muito. Para além do grande som, tem as grandes canções, né? É um disco de grandes canções. Então, eu sempre digo, antes uma grande canção com um som ruim do que uma canção ruim com um som bom, né?
O ideal é que ambos sejam excelentes, que é o que esse disco tem, né? Sim. Bom, um outro grande hit, né, que a gente pode chamar assim, eu acho que tem talvez 3 ou 2 grandes hits esse álbum, que são conhecidas do grande público. Maria da Vila Matilde, Sim. né? E a sua música, né? Mulher Sim. do Fim do Mundo. E talvez Luz Vermelha também? Sim, Foi o segundo single, não foi? Luz Vermelha, quando saiu? Foi. Os grandes hits são A Mulher do Fim do Mundo e Maria da Vila Matilde. Matilde, do grande Douglas Douglas Germano, Germano. né? Aliás, essa história da música também é muito forte, porque ele parte de uma experiência pessoal, né? Exatamente. E ele conta isso, então a gente não precisa ficar exatamente. tímido de falar sobre Exatamente, isso. a experiência pessoal dele e o jeito como ele trata disso, né? E a Elza amava essa música e ela pegou essa música para ela porque era a experiência dela também, né? E ela sempre no show ela falava assim: mulheres, liguem 180. Ela pegava e falava: não deixe ninguém bater em vocês e lá. E não por acaso são 2 canções femininas, né? Feitas por um homem, Exato. no caso de Mulher de Vila Matilde, e a outra com a letra da Alice, mas a música minha, né? Então, eu acho que isso diz muito sobre a Elza, da intérprete que ela era, né? Dela pegar a música para ela, né? Ela não chegou a dizer Maria da Vila Matilde sou eu, mas ela certamente sabia aquilo que ela estava cantando ali, né? E também é uma música, e também foi muito importante para o Douglas. O Douglas, desde então, virou o artista muito maior, que é o que ele merece ser mesmo, que ele é um grande compositor. E acho que a Elza também, esse disco é responsável por dar voz ao Rodrigo Campos, ao Kiko Dinucci, ao Marcelo Cabral, às pessoas que estão nesse disco, sabe? Quando você tem a oportunidade da sua voz ser amplificada. Eu já vi Mulher do Fim do Mundo ser cantado por uma multidão na virada cultural e ninguém saber que eu estava ali do lado, que eu era o compositor, entendeu? Ai, que máximo. E Sim. eu fiquei muito orgulhoso. E, sei lá, o Vale do Agabaú, Mulher do Fim do... E eu ali do lado, né? Sim. Agora, esse álbum, ele teve um reconhecimento não só aqui no Brasil, mas também influenciou o olhar do próprio Brasil sobre os seus artistas, né? Eu imagino. Sim. E também sobre os temas problemáticos, as nossas feridas, né? Você percebeu nesse sentido também isso? Não, eu acho que sim. Eu acho que é um disco que influencia. Eu acho que aquela lista de novo que você acabou Sim. de dar, né? Eu acho que esse disco... Essas artistas existiriam, obviamente, mas eu acho que ele talvez tenha aberto uma porta mesmo, assim. E tem o famoso Zeitgeist, né? E eu acho que ele estava na hora certa, a gente Tá na hora certa. estava sentindo o que estava acontecendo e as canções foram refletindo sobre isso. E eu acho que ele acabou influenciando mesmo, assim, nesse sentido do texto. Eu sempre penso que ele influenciou muito do sentido sonoro, mas agora, conversando com você... Eu acho que ele foi também um disparador de um novo Total. texto, assim, né? De novas maneiras de dizer assuntos, né? Sobretudo por temas feministas. Agora, se a gente for pensar em música sobre violência contra a mulher, Sim. eu já fiz uma pesquisa sobre isso e eu acho que existia uma música nos anos 70 que era da Vanusa. Da Vanusa, olha só. Você sabe que música é Não essa? sei. SOS Mulher é o nome. Não conheço. A Vanusa foi uma mulher que sofreu muito com violência Sim. doméstica. Ela apanhava dos maridos por conta de ciúmes, né? E ela repetiu esse padrão ao longo da vida Sim. dela. E ela fez uma música chamada SOS Mulher. E eu acho que demorou muito tempo para aparecerem outras. Eu não sei nem se tem, eu estou chutando aqui, mas eu acho que não sei nem se tem. É tão fechado nesse tema. Agora, essa da Elza, eu imagino o quanto isso também não impactou na vida de muitas mulheres. Certamente. Né? De romper com a violência. E o modo como ela cantava, e o modo como ela reivindicava, sabe? No show... E ela ficava, e era assim, olha, ela, né, ligue 180, mulheres e tal. E era aquela mulher, né? E aí, outra coisa que se deve muito ao Castrupe e a Ana Turra, nesse caso, né? Que a Elza já não se movia, né? Ela já tinha problemas de dificuldade de mobilidade, né? Ela não andava. Então ela teria que estar numa cadeira. Ela fazia shows em cadeira. Cadeira. E aí o Castrupe, junto com a Ana, tiveram a ideia de botar ela num altar, né? Então Sim, ela ficava ficou na lindo. cadeira, mas era lá no Rainha. alto. E aí chegava aquela mulher ali, né? Dando palavras de ordem. Todo mundo obedecia, né? Já obedeceria antes, né? Mas era uma espécie de uma entidade mesmo.
Quem foi ao show, sinto muito, quem não foi perdeu, mas era uma coisa assim, e aquele cenário com uns sacos plásticos preto, tinha também um tom apocalíptico, né? Total. Mas não era deprimente, ao contrário, as pessoas saíam energizadas. E o show de estreia que eu me lembro, talvez tenha sido no auditório, não lembro onde, mas, cara, a cortina fechada, eu acho que eu que li o poema nesse dia, do Murilo Mendes, e aí a cortina começa a se abrir, e aí nesse show tinha quarteto de cordas, aí começa a tocar o arranjo do Marcelo Cabral. Nossa, veio abaixo, louco, assim, né? Acabou, todo mundo chorando. Era incrível. E aí essa voz cantava essas coisas, né? Sim, sim. Essas maravilhosas palavras de Douglas Germano. Gente, a gente já está quase no final, mas eu vou pedir então pro Beto soltar Maria da Vila Matilde pra gente. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos colares. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo cheio de unha suja. E pra cima de mim, pra cima de moaja, meu mané. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender
Elza Soares, de Douglas Germano, ouvimos Maria da Vila Matilde, do trabalho A Mulher do Fim do Mundo. Estamos hoje, eu e Rômulo Frois, olha só que honra a minha de estar com ele, o autor da música Mulher do Fim do Mundo, celebrando os 10 anos de lançamento desse trabalho. Rômulo, tem algumas mensagens que chegaram aqui, ó. Maria da Vila Matilde arrepia todas as vezes que ouço. Deixa eu ver o nome dela aqui. Marina mandou pra gente. Obrigada, Marina. Ronaldo Frois, irmão, tá ouvindo a gente. Acompanhando e me emocionando com meu irmão e as belas histórias do disco. Parabéns pelo programa. Que bacana, Ronaldo. Silvana, ela comentando sobre... Acho que a gente acaba, o mundo não. As pessoas, por ganância, estão se destruindo, o mundo, a terra acaba com a gente e a natureza se regenera. Não sei. Tomara. Silvana, um beijo para você, sempre ouve a gente aqui. A Rosenil também. Fabiana, que história de arrepiar, muito demais, parabéns aos envolvidos. Obrigada, Rosenil. O Léo também pegou algumas mensagens que chegaram também, ó. Aqui é a Gabriela da Lapa, tô ouvindo pelo aplicativo, adorei o disco, conheci no ano passado e não parei mais de ouvir. Olha isso, aí. Tá vendo? O pessoal vai descobrir Tem esse gente álbum. descobrindo hoje, né? Nesse Exato, programa, nesse né? programa. Exatamente. Bianca da Moca, ouvindo no aplicativo, é um dos discos mais fortes que já ouvi, Rômulo. Mais lindos, ela escreve. Massa. Rômulo. Aí a Juliana também acompanhando a gente pela TV Digital. Tô adorando o Rômulo. Parabéns pela entrevista. Tatiane da Liberdade, escutando a gente pelo rádio. Que entrevista boa com Rômulo Frois. Estou curtindo muito. Obrigada, Tatiane, pela turma toda que participou. Rômulo, acho que vai dar tempo de eu tocar ainda mais uma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa música, Luz Vermelha também. E como é que foi, assim, enfim, não sei se você consegue dar uma resumida rápida, mas fazer toda a direção musical desse trabalho junto com o... A gente falou tanto que eu acabou não focando nisso. Junto com o Celso Sim. Né? Como é que foi dirigir a Elza? Dirigir a Elza aí é indirigível, né? Mas é isso. As pessoas ficam assim, nossa, mas um disco é muito louco. Ela puxava a loucura da gente. Ela queria mais. Na hora da mixagem, porque o disco ficou pronto sem ela, né? Mas ela quis mexer na mixagem, ela queria ouvir mais guitarra. A guitarra tá baixa, a guitarra tem que estar na altura da minha voz, né? E eu lembrei de uma coisa. Quando o Castro perguntou, Elza, você quer... Quando a gente foi atrás de pedir músicas, né? Você quer falar sobre o quê? Aí ela falou assim, eu quero falar sobre duas coisas, sobre sexo e negritude. É isso que ela pediu pra gente, entendeu? Sim. O Kiko levou isso ao pé da letra numa das faixas. Que, aliás, é forte, aquela música é maravilhosa. E nessa tem muito disso também, essa Luz Vermelha que ele fez com letra do Clima, né? O Clima faz citações ao Rogério Sganzella na letra. Então, também tem essa coisa dos artistas transgressores, né? Quando o Clima homenageia o Sganzella e o cinema marginal brasileiro, ele está homenageando a trajetória da Elza, que foi uma transgressora do começo até o fim. Sim. Ela sempre transgrediu o que esperavam dela. Queriam que ela fosse a cantora de samba, e ela não quis ser a cantora de samba, ela também cantava samba, e ela cantava samba diferente, não era do jeito que queriam que ela cantasse. Então, eu acho que a transgressão é a palavra desse disco. E a gente só fez um disco transgressor por causa dela. Porque a gente mirou nela. Quando a gente mirou nela, deu no que deu, né? Sim. É isso. E esse retrato do Brasil, né? No disco. Então, quando você fala, pô, você é uma mulher de 85 anos que quer falar sobre sexo. E negritude. Sexo e negritude. E ela rompe já de cara, né, com o etarismo. Tipo, 85 anos. Tem desejo ali ainda. Exatamente. Não, desejo é uma coisa que a Elza teve a vida inteira. A vida inteira, né? Desejo pela vida. Teve desejo pela vida. Aí a gente fala de racismo, né? Tá lá explícito. E também sobre transfobia, né? Sim. Quando a gente ouve Benedita. Benedita, a canção do Celso Sim. Então, são exatamente. as transfobias. Se a gente for pensar que o Brasil é líder, né, do assassinato de transexuais no mundo, gente. Tá no mundo. Então, assim, realmente um retrato. É um retrato que ainda faz sentido. Sim. E tomara que não faça tanto sentido nos próximos anos. E a gente está aqui, como disse o Castrupe, a reação existe também. A gente também tem que começar, eu estou falando para mim mesmo, focar na reação, né? Porque é muito fácil você focar só no outro lado. E aí é desesperador, e é deprimente, e é assustador. Então é isso. Eu, por exemplo, tenho que focar na minha filha de 9 anos. É isso. Tem que focar na reação. Como que é o nome dela?
Olga. Olga, que nome lindo! Olga, Então, beijo pra Olga. Então tem que focar na reação, entendeu? A gente tá aí, a gente não morreu, não. Sim. Bom, eu acho que infelizmente a gente não vai nem vai conseguir tocar mais o disco. Mas o papo foi ótimo, eu só te agradeço, Rômulo. Eu agradeço muito obrigado. Sexta-feira em todas as plataformas digitais. Maravilha. Muito Mulher obrigado. do Fim do Mundo, versão comemorativa, Rômulo Frois, dele e Alice Coutinho. Um beijo pra você, Rômulo. Um beijão Até. e viva a Elza Soares. Viva a turma que faz esse podcast acontecer, Celção, o Cleison, também a turma lá do estúdio, o Beto, o Toninho. É isso, gente. Um beijo. Até amanhã.